Olá, seja bem-vindo à aula Endividado? Como lidar com essa situação? Eu costumo dividir a dívida em dois momentos. A primeira eu chamo a dívida momentânea, que eu chamo de dívida boa. O que é essa dívida boa? É quando essa dívida ela é utilizada para viabilizar o teu negócio, mas buscando aí uma oportunidade para investir, para trazer um retorno para aumento do seu faturamento, da sua receita. Ou seja, então, quando essa oportunidade de retorno ela é maior do que a dívida que eu estou adquirindo ou o financiamento que eu estou adquirindo. A outra dívida que eu chamo que é a dívida crônica ou a dívida ruim. Essa dívida ruim, muitas vezes, e a maioria das empresas que fecham as portas, ela é utilizada para pagar, muitas vezes, o meu valor que eu tenho do fluxo de caixa, ali, o desencontro do fluxo de caixa, para ajustar o meu fluxo de caixa. E muitas vezes o empresário ele não tem uma reserva de emergência para ajustar, injetar o dinheiro e acaba adquirindo essa dívida, que é uma dívida crônica, que não está trazendo um retorno para o meu negócio. Tá? Então, muitas vezes ela é utilizada para cobrir esses furos ou para pagar outras dívidas. Separado, então, o que é dívida momentânea, dívida boa ou dívida crônica, que eu chamo de dívida ruim, é importante também separar duas questões. Nós temos, e muitas vezes confundimos, nós temos o endividamento e temos a inadimplência. O que é o endividamento? O endividamento é quando possuímos uma dívida, quando adquirimos uma dívida. A inadimplência é quando essa dívida que nós adquirimos, nós não conseguimos quitar ela, não conseguimos quitar essa dívida e deixamos de pagá-la. Essa dívida, em média, nos mercados, Serasa e tudo mais, ela possui um prazo entre 60 e 90 dias para eu me tornar inadimplente. E aí vai muito a questão do que é importante, todo empresário, como pessoa física, cada um possui um score. Se você entrar no site do Serasa, por exemplo, consultar pelo seu CNPJ ou CPF, tu vai ter um score numérico. Esse score, muitas outras empresas, na hora de você adquirir um empréstimo, algum financiamento, ele é consultado. Então, quanto maior esse seu score, mais bem pontuado, mais bem é, propenso a realizar e receber esse empréstimo você tem. Primeiro passo, estou então endividado. A primeira coisa de qualquer empresário, empresa, é realmente enfrentar o problema. E quando eu falo em enfrentar o problema, não é só aceitar que você tem um problema, é buscar identificar esse problema, buscar e chegar lá na causa raiz do problema e solucionar ela, e fechar esse furo, fechar essa torneirinha que está vazando essa dívida. E muitos casos que o empresário enfrenta e causa um estresse muito grande, quando eu tenho uma dívida, que estatísticas dizem que a minha produtividade, a produtividade do empresário, a produtividade da empresa, a produtividade da equipe, ela diminui, ela perde em torno de 30%. E aí vai diversas, né, outras questões, não só da capacidade, mas questões de saúde, estresse e tudo mais. Então, quando enfrentamos esse problema de frente, deixando só na esperança que o problema se resolva sozinho, então, é importante enfrentarmos eles para poder sanar. Bora para as dicas, então. Vamos lá. A primeira dica que eu tenho é identificar para quem você está devendo. Sim, fazer uma relação, quais são os seus credores. E quando a gente fala em credores, vamos lá, pode ser o governo com relação a impostos, tributos, ou o meu fornecedor, ou banco, ou até mesmo funcionários. De repente, estou atrasado com o meu salário, o salário dos funcionários. Enfim, eu tenho que listá-los. O segundo passo é priorizar. Como é que eu vou priorizar? Aí você tem que pensar na sua empresa. O que desses credores, o que vai impactar na operação da minha empresa? Se eu deixar de pagar esse credor, vamos pensar assim, se você deixar de pagar o salário do seu funcionário, a sua operação vai impactar? Vai, isso é
elevado, ele é alto, ele impacta forte. O teu fornecedor também impacta, porque tu pode deixar de comprar mercadorias de uma melhor margem. E aqui é muito estratégico. Quando a gente está, nós estamos credores, estamos inadimplente, o parceiro ele deve ser extremamente, ele deve ser como um aliado, porque se tu for para um outro fornecedor ou ter que comprar muitas vezes à vista ou com um custo maior da mercadoria, tu vai virando uma bola de neve e a tua margem vai ficar cada vez menor, e tu não vai conseguir tapar ou credar ali essas dívidas. Então, o fornecedor também, ele é extremamente importante. Ou uma prestação de serviço, ou seja, algo que realmente inviabilize a operação da sua empresa. Tá? Isso é crítico. Segundo ponto, aí sim, eu vou organizar essa dívida. Eu vou colocar do lado como é que ela surgiu a minha dívida, da onde que surgiu, por que que surgiu essa dívida. Aqui eu já vou estar identificando onde é que está o furo, por que que aconteceu isso. Foi algum desencontro, foi algo que eu comprei a mais que não devia, tem alguma coisa parada no estoque. Então, identifique a causa dessa dívida. Após listar, identificar de como surgiu essa dívida, você vai ranquear essa dívida, ou seja, não é pelo valor, e sim qual é a dívida, identificando essa dívida, qual é que tem a maior taxa de juros mensais. A partir dela que você vai botar do maior ao menor. Retomando, relembrando, não é o maior valor, e sim que tem maior taxa de juros. Após identificado isso, verificar se a possibilidade de negociação da dívida é baixa, média ou alta. Após, tu vai ordenar, então, da mais cara para a mais barata. Lembrando, relação à taxa de juros. Mapeada essas informações, você vai entrar em contato com cada credor e propor uma negociação, propor um valor a negociar, com um valor mensal, mas também que comporte dentro do seu fluxo de caixa. Avalie para concentrar todas as suas dívidas em uma só. Um exemplo, se você levantou os seus credores, as suas dívidas de um montante X. Desse contato que você fez na ação anterior, pode verificar tanto a questão do parcelamento ou a questão do quanto que ficaria para quitar a dívida. Então, você faz todo um levantamento desses dois pontos, tanto a prazo, e avalia quanto que deveria ser para pagar à vista. Aí, com esse valor em mãos, somando para pagar à vista, para quitar essa dívida, avaliar uma outra instituição financeira para pegar um único financiamento, um valor X, que comporte dentro do seu fluxo de caixa, com uma taxa de juros atrativa, você quita todos os outros credores e fica com uma dívida só, ok? Mas tudo avaliando a taxa de juros, a negociação que é feita nessa instituição, nesse banco, para ver se vale realmente a pena pagar todos os credores e ficar com uma só. 5, estabeleça um corte radical de gastos e senta em cima do caixa, literalmente senta. O que eu quero dizer com um corte radical de gastos? Avalie, nós vimos na parte de ciclo financeiro e operacional, mais de 40 dicas para reduzir tudo que é possível, despesas e custos na sua empresa. Então, faça um corte radical. Sentar em cima do caixa, que eu quero dizer assim, toda a movimentação de entrada e de saída, você deve acompanhar de perto, toda, centavo por centavo, o que que entra e o que que sai no banco, nas movimentações, para não ter nenhuma surpresa. A sexta é organizar o vencimento das suas contas para as datas logo após o período de maior receita. Então, o que que você deve fazer aqui, principalmente com fornecedores ou prestadores de serviço? Analisar dentro do mês, onde é que tu recebe maior receita? Se é no início do mês, é no meio do mês ou mais no final do mês, e tentar organizar as suas despesas, os pagamentos de contas para posterior às suas receitas. Com isso, tu não tens uma lacuna, evita de pagar cheque especial, alguma coisa dentro do banco.
O sétimo é o cuidado com um crédito fácil, antecipação de recebíveis. Então, se você está avaliando assim que, principalmente de recebíveis, está corriqueiro na sua empresa, isso tem que acender um alerta amarelo e até mesmo vermelho. Isso deve ser uma exceção e não uma regra, a antecipação dos recebíveis, porque isso come muito a sua margem de lucro do produto ou serviço. O nono é tornar isso como uma oportunidade para enganjar a sua equipe. É importante fazer uma reunião com a sua equipe, se você tem, e definir metas com elas. E aí, tanto meta com redução de gastos, ou meta para aumentar a receita. Compartilhe essas dores, compartilhe esse estresse, essa angústia com a sua equipe. Muitas vezes vem muitos insights, muitas informações, questões, dicas bem legais ali da equipe para compartilhar. E dentro desse compartilhamento, criar, de repente, estratégias de metas de redução, se o pessoal conseguir atingir aquele resultado, serem bonificado com alguma, né, algo que você pode bolar ali dentro da equipe. O nono, isso aqui é importante, demitir os clientes que não vale a pena. Se você está tendo aquele cliente problemático, aquele cliente está toda hora ou pedindo muito desconto, que coma toda a sua margem, ou principal, aquele cliente que tu vende e recebe atrasado, muitas vezes não recebe, demita ele. Demita o teu cliente, não tenha receio, é melhor tu não vender para ele, porque vender, né, desprendeu energia, tempo, produto e tudo mais, tu não receber. Tu está precisando de dinheiro, precisa entrar dinheiro no fluxo de caixa, então não vale a pena, demita esse cliente problemático.